Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Seguimos conectadas até debaixo d'água e eu estou dizendo isso porque este episódio foi gravado e publicado em maio de 2024, quando o Rio Grande do Sul enfrenta uma catástrofe climática de proporções inéditas e Porto Alegre, a capital de onde gravamos, vive a maior enchente da sua história. E não para de chover. Então é simplesmente desgastante materialmente, emocionalmente. Para se ter uma ideia, a gente se fala aqui de 99% do território gaúcho afetado de alguma forma, 94% da população atingida em diferentes níveis. Então são prejuízos bilionários, são prejuízos em termos de vidas, né? Muitas mortes aconteceram em função dessa enchente. É esse o contexto que a gente está. Mas, daí eu me inspiro numa frase que eu ouvi do Papa Francisco quando ele esteve no Brasil em 2013. Ele dizia lá numa entrevista: a árvore que cai faz mais barulho do que a floresta que cresce. Ou seja, os males são evidentes, estrondosos, mas junto, no caso dessa enchente, vem uma multidão de gente colaborando. Muito mais do que as redes sociais conseguem mostrar. E com elas, grandes e pequenas iniciativas que podem dar fôlego às empreendedoras, aos empreendedores em momentos de crise. Então, nos próximos minutos, eu trouxe uma proposta para ser compartilhada em detalhe, porque eu achei criativa e replicável, inclusive em outros momentos ou em outros locais em que surjam adversidades. No caso, um café que não foi atingido diretamente pela enchente, abriu o seu espaço num final de semana para a operação de outro café que se encontra submerso, ou se encontrava. E foi uma ação ágil, e foi um sucesso. E eu fico pensando que isso pode ser feito por um salão de beleza, por exemplo, ou quem sabe por um consultório, médicos, dentistas, psicólogos, uma infinidade de possibilidades de troca, de parceria para a retomada das atividades. Então, conosco, Juliana Sleutes, que é proprietária do Café Limão Bergamota, este localizado no bairro Pedra Redonda, que é zona sul de Porto Alegre, bem próximo do rio, mas preservado da enchente. A Juliana fez questão de explicar que ela deixou o mundo corporativo depois de entender a necessidade de seguir o seu propósito. Então, no Limão, serve cafés especiais, almoços feitos com ingredientes orgânicos e ancora bate-papos relacionados ao empreendedorismo, feiras autorais e, nesse momento, também buscando apoiar lavanderias solidárias, doações de brinquedos e levantar outros negócios, que é exatamente sobre isso que estamos falando. O Limão existe há 4 anos. Tudo bem, Juliana? Tudo bom, Sabrina? E aí eu vou te pedir, antes de apresentar nossa outra convidada, que tu conte rapidamente para o pessoal entender a diferença, o que tu fazias antes do Limão. Então, eu tenho uma vida corporativa nas costas, tá? Eu sou formada em contabilidade, trabalhei 18 anos em Big Four de auditoria, depois fui, durante 6 anos, controller de uma grande indústria aqui no Rio Grande do Sul. Tudo isso fez com que eu sempre pensasse qual seria efetivamente o meu propósito. E eu fui enchendo a minha caixinha de ideias para um dia, que eu imaginava que seria quando eu me aposentasse, eu fazer o meu próprio empreendimento. Mas por motivos que a gente não sabe, um pouquinho antes da pandemia, eu tomei uma chacoalhada no meu trabalho, e eu resolvi, então, antecipar essa minha migração de carreira. Então é só para vocês terem uma ideia, porque a gente fala muito aqui no Âncora de Carreira sobre essas viradas, sobre essas decisões e como são peculiares as nossas jornadas, né, de carreira. E por muitas razões. E eu também, então, tenho aqui a Roberta Faleiro, que é do Café La Cabane, localizado no 4º distrito. Então, a gente está falando do outro lado da cidade, né? Na zona norte de Porto Alegre, um dos bairros mais atingidos pela enchente, uma região com extravasamento de diques. E então, Roberta, como está indo por aí? Olá, Sabrina, bom dia. Agora, acho que dá para dizer que um pouco mais calma, assim, porque a gente já conseguiu entrar no imóvel, né? Já começaram, assim, os movimentos de retomada. Então, nesse momento, um pouco mais esperançosa, sabe? E o La Cabane que vai fazer 2 anos ainda, né? Vai fazer 3 anos no vai final fazer do ano. 3. Isso.
E a Roberta, que é advogada de formação, também fez uma Sou virada aí. advogada. Aham. Bom, as duas já encararam boas adversidades aí para ter certeza se queriam mesmo o que estão fazendo, porque teve a pandemia que a gente enfrentou há pouco, né? E agora esse contexto da enchente aqui em Porto Alegre e grande parte do Rio Grande do Sul. E eu amei a ideia de integração temporária de vocês. Como eu disse, eu achei criativa, achei rápida e replicável, né? Então, eu queria que vocês contassem aqui como é que surgiu essa ideia. Bom, a gente tem um grupo de WhatsApp, né, entre outros tantos, que conecta donos de cafeterias, que a gente troca informações, troca, às vezes se apoia, fala, preciso do filtro, preciso de café, faltou leite. Então era um grupo muito de pequenas ações já, mas que nos fazem ter o sentimento de pertencimento a um grupo, né? A gente conseguiu esse ano organizar 2 encontros presenciais, tá? Que a gente queria se conectar, acho que depois a Roberta pode falar um pouquinho mais sobre isso, que o primeiro encontro foi no Lacabane, né? Mas num desses encontros a gente estava começando a falar sobre fazer algumas operações conjuntas. O terceiro encontro não aconteceu, por motivos alheios à nossa vontade, né? E eu acordei um dia e pensando assim, tá, mas e aquela ideia? Aquela ideia não pode morrer, aquela ideia tem que acontecer. E aí, às 8 da manhã, eu já estava mandando um áudio para Roberta, chamando ela, Roberta, vamos fazer acontecer, tu vem para cá, que o Lacabane vive. E daí, pelo lado da Roberta, então, que recebeu esse telefonema, Roberta? Assim como a Ju descreveu agora, como a gente estava vindo de um movimento de aproximação, né, os donos de cafeteria, não foi uma coisa completamente do nada, né? Ela foi coerente com aquilo que a gente estava já construindo, né? Esse elo, assim. E quando a Ju ali menciona que o primeiro encontro foi lá no Lacabane, para mim tem muita força os encontros que são presenciais, sabe? Eu gosto muito, e o Lacabane existe para isso, na verdade ele foi criado para isso. É um café onde as pessoas se encontram presencialmente, trocam. A gente sempre encoraja as pessoas a não ficarem na tela, né? Porque a gente já passa o dia inteiro na tela. Então, e tem uma série de coisas para que isso aconteça. E esse grupo de WhatsApp ele existe desde 2022, mas eu já vinha há um tempo dizendo, galera, vamos se encontrar ao vivo e tal. Então, um dia eu falei, cara, eu vou marcar tal data e quem puder vir, vem. E foram 5 cafeterias, né? Se eu não me engano, ou 4. E a Juliana foi a primeira pessoa que apareceu no meu portão naquela segunda-feira de noite e a gente nunca tinha se visto ao vivo, eu acho, né, Ju? Então, assim, eu acho que ali começou algo, uma conexão mais profunda, assim, de certa forma. E é o poder dos encontros, né, que são presenciais, eu acredito muito nisso. Então, quando ela me manda o áudio às 8 da manhã de uma quinta-feira pós-enchente, quer dizer, pós não, né? Durante, mas assim, depois de eu ter saído da minha casa com água até o joelho, eu escuto o áudio dela, me toca, eu fiquei muito tocada pelo convite, mas ele fez muito sentido dentro desse contexto, sabe? Claro, a minha primeira reação foi, tipo, devolver o áudio e dizer, Ju, tu tá louca? É isso mesmo? Tem certeza e tal? Como é que isso vai ser? Eu ainda tava muito desorientada, né? Eu acho que eu ainda tô um tanto desorientada, mas logo que eu saí de casa, assim, com água até o joelho, porque Sabrina é uma coisa muito louca, né? A gente enxerga, a gente que tá aqui em Porto Alegre, vendo eu sair com a água até o joelho da minha casa, e é muito difícil de acreditar, né, que tudo isso estava e ainda está acontecendo. Então a gente para compartilhar, eu acho, para as pessoas que estão em outros ambientes que não o nosso, né, porque muitos, quem é gaúcho e está ouvindo esse podcast,
talvez compartilhe, né, esse sentimento. Quem está de fora, a sensação é a gente não conseguiu reativar nenhuma rotina ainda, né? Foi quase um mês dentro disso, de chove, para um pouco, chove de novo. Aqui em Porto Alegre, né, muito em função do Lago Guaíba, dos diques, dos arroios, então baixa, as pessoas fazem faxina, às vezes começam, quando vão voltar para casa, enche de novo. As escolas param, voltam a funcionar, param, voltam a funcionar. Então, a gente tem uma total quebra de rotina. Então, é natural esse sentimento hoje de desorientação. Acho que tu colocaste muito bem, assim, né? Então, dentro dessa desorientação surgiu um norte. Sim. E as pessoas, a gente... acho que é inevitável comparar com aquele período que a gente estava na pandemia, né? Mas para mim pessoalmente são momentos muito diferentes e esse momento da enchente causa muito mais instabilidade, muito mais insegurança, porque a pandemia, por mais que fosse aquela coisa abre e fecha, né, não sabe se sai, se não sai, teve em algum momento que a gente conseguiu se adaptar minimamente, e tipo, tá, então agora todo mundo fica em casa, tem que usar máscara, né, tipo assim, tem um protocolo ali de como agir nessa situação durante um tempo que a gente não sabe quanto que vai durar, mas, e a nossa situação aqui no Rio Grande do Sul hoje, ela é muito volátil, sabe, porque primeiro porque eu que sou do Quarto Distrito, tenho um carinho imenso pela minha região, pelo meu bairro. É devastador toda vez que eu volto lá andar, porque todos os meus vizinhos, o bairro inteiro, o comércio do bairro, os lugares que eu sempre frequentei no meu dia a dia, a padaria da esquina, sabe? Umas coisas assim muito do dia a dia mesmo. Todo mundo devastado, todo mundo foi atingido, tem lixo por tudo, tem lama por tudo, e todo mundo muito fragilizado, assim, e muita gente, muito amigo meu, que tem negócio um pouquinho mais para perto do rio, porque eu não sou tão perto do rio, né, eu tava, tipo, na última zona que foi atingida. A água chegou até 1 quadra para cima da minha casa. Mas tem gente que ainda tá embaixo d'água, sabe? Eu acho que isso precisa ser dito. Tem muita gente que ainda tá embaixo d'água. Tem bairro inteiro embaixo d'água, até hoje. Exatamente. Não, e é esse desafio, assim, do momento, e por isso eu achei muito interessante o que vocês conseguiram fazer, porque foi logo no início, né, nas primeiras semanas ali, nesse contexto ainda muito dolorido, muito fragilizado e desorientado, vocês tomarem uma atitude, porque afinal a economia também é importante que ela se mantenha. As pessoas precisam de sustento, precisam da remuneração, inclusive para reerguer as suas estruturas, né, materiais e que carregam as imateriais. Então, tu mesmo lançaste uma pergunta aí que te veio quando a Juliana te procurou, né? Como assim, né? Como vai ser feito isso? E aí eu te pergunto, qual foi a resposta, Juliana, que tu deste para ela, assim, qual era a proposta, como é que vocês fizeram? Que não é o momento da gente pensar nas questões técnicas disso, porque eu acho que também sabe? Mas que para ela pegar a oportunidade, vamos embora, assim. Eu fiz um exercício também muito de empatia e se fosse com a minha equipe, sabe? Eu estava fazendo isso também para minha equipe e para a equipe dela. Eu acho que as pessoas estão tão desestruturadas que elas não sabem se amanhã elas também vão continuar trabalhando, se elas têm trabalho. E eu acho que pela minha formação também, eu sempre tive a visão de, essa economia vai colapsar, a gente precisa manter essa economia, a gente tem que segurar a mão do outro, porque é uma bicicleta, a bicicleta já não pode cair, ela já diminuiu muito a velocidade e a gente tem que aproveitar os pontos que ainda estão firmes para manter isso, né? Então também foi pensando um pouco no psicológico da equipe, de que saber que o Lacabane vive, né, para a equipe do Lacabane, como sociedade, como uma conexão. E para mim não tinha, assim, dificilmente eu aceitaria um não da Roberta nesse momento. Eu estava focada em fazer acontecer isso, e foi lindo. Ela, várias vezes, quando a gente estava gravando os vídeos de agradecimento, assim, a gente tomou uma surra de afeto, assim, dos clientes do Limão, dos clientes do Lacabane, e isso faz ver o quanto que a gente
ter propósito dos nossos negócios nos sustentam, sabe? Não é uma coisa da boca para fora, é isso que faz, assim, as conexões que a gente tem com os meus clientes, a Roberta os clientes deles, de cliente meu ir no Lacabane domingo que passou, dos clientes da Roberta atravessarem a cidade para ir lá no Limão, para ver ela conversar, isso é acolhimento, isso é afeto, isso está no nosso propósito, né? Então, assim, não tinha um não para a Roberta, né? Eu estava determinada a fazer essa operação acontecer porque era necessário. E a gente está falando aqui de uma série de coisas que falamos em episódios separadamente, mas é a questão do relacionamento, do engajamento, tudo isso é construído, né? E eu acredito realmente muito nessa vida em rede. Eu digo que quem tem rede não cai, e se cai não se machuca tanto, porque tem esse suporte, né, que nos ancora. Mas eu queria que vocês nos contassem até aqui, porque eu falei do replicável e eu acredito muito nisso. A operação, eu vi que foi um sucesso, a gente estava numa correria, mas eu fiz questão de passar lá, porque eu queria ver isso, assim, e até porque é uma delícia, e vi que tinha muita gente, então eu queria ouvir de vocês, assim, o resultado disso, ele, além desse retorno, né, que eu digo imaterial, de engajamento, de confiança, do psicológico, vocês conseguiram algum resultado monetário? Vocês conseguiram dar apoio nesse sentido também, uma para outra? Eu vou deixar a Roberta responder, tá? Eu, na segunda-feira eu fiz um bom Pix. Acho que valeu muito, mas eu queria que a Roberta respondesse. Deixa eu pensar como é que eu posso explicar. O faturamento, a gente fez dois dias, né? Sabrina, pra ser sincera, eu não me lembro se foi no sábado ou no domingo. Mas, acho que foi no domingo, tá. O faturamento dos 2 dias foi muito parecido, tanto do sábado quanto do domingo. A gente operou 5 horas. Foi, né? Das 2 às 7. Uhum. Então, um horário um pouco mais reduzido ainda do que eu faço no Lacabane normalmente, que eu opero de 2 às 8. A gente não parou um segundo. No início, assim, do sábado foi um pouco confuso ainda, porque a gente estava se familiarizando com o ambiente, com o sistema e tudo mais. Então, mas o faturamento, eu posso dizer que ele foi o dobro. O faturamento do dia, então de um dia só, de sábado, por exemplo, foi o dobro do meu maior faturamento num sábado normal no Lacabane. Até porque o Limão é maior do que o Lacabane, né? Estruturalmente. Tem mais mesas, mais lugares para sentar e tal. E eu, como consumidora, sou prova disso, porque estava realmente cheio. As pessoas se perguntando assim, se as mesas estavam livres ou não. Uhum. E as equipes correndo de um lado para o outro, porque realmente não parava, né? Uhum. E aí, além dessa questão que vocês já trouxeram bem objetivamente sobre faturamento, como é que foi essa integração das equipes? Na verdade, a equipe do Limão foi dispensada, tá? A gente ficou só com uma menina que conhece bem o sistema para dando suporte. E eu acabei indo para a louça, porque efetivamente a gente não esperava todo esse sucesso, né? Eu fiquei dando um pouco de apoio para o pessoal do Lacabane que estava dentro da cozinha, a gente estava com 2 pessoas dentro da cozinha, né? Porque a gente começou a saltar as pré-produções do Limão Bergamota para não perder o momento, assim. Então foi um pouco de produções, pré-produções, terra arrasada, mas tudo com muito propósito, né? A gente não queria deixar esse cavalo encilhado passar, falando no linguajar um pouco gauchês, assim. Eu acho que a gente não tinha dimensão, então... E aí tem isso também que eu comentei antes, que é o fato da minha estrutura no Lacabane ser menor e, portanto, a minha equipe é menor. Uhum. Assim, a minha estrutura é muito... Porque, assim, como a Ju também no Limão trabalha com almoço, a cozinha dela é muito maior, muito mais equipada, né? Então, teve essa questão da gente se adaptar, a nossa equipe se adaptar, tanto a estrutura, quanto ao sistema, quanto, né? A Ju super pegou junto e, como ela falou, tinha uma pessoa da equipe dela ali que nos apoiava. Não chegou a ser uma total... as 2 equipes juntas, sabe? Que eu acho que
ter. Talvez tivesse sido um pouco mais trabalhoso, digamos assim, para ter integração, né, do nada, de uma hora para outra. Talvez precisasse de um processo, né, maior. Porque eu falei isso, que foi a gente não teve rápido, tempo, né? Foi super rápido. E a outra coisa, assim, que eu tinha na minha cabeça é que eu queria que a equipe do Lacabane se apropriasse do espaço. Eu queria que fosse uma operação do Lacabane dentro. Se a gente tivesse a equipe do Limão ali dentro, provavelmente eles iam ficar acuados, porque eles não estavam no espaço deles. Então, assim, às vezes, nessa transição, eu olhava alguém com o moletomzinho do Limão e dizia, o que tá fazendo aqui? Vaza! Porque, assim, eu queria que o Lacabane se apropriasse, eu queria que eles sentissem que todo o espaço, eu dei toda a liberdade para eles, e isso é difícil de lidar quando tu trabalha com gastronomia, porque, assim, tu tem os teus processos, tu tem uma série de parâmetros de higiene, que naquele momento tu tem que, tipo assim, vários negócios estão embaixo d'água, não vai ser uma equipe que agora vai bagunçar ou contaminar minha operação, vamos embora, sabe? Era essa reação rápida e total desapego. Eu queria que eles efetivamente se apropriassem. Isso teve efetivamente um custo, porque foi muito mais doloroso, né? A gente não foi uma corrida de equipe que tu vai passando o bastãozinho ali. Foi tipo, toma, jogamos o bastão e assume a partir daqui. E eu acho que isso é muito legal entre eu e a Ju, porque eu fico com a impressão que a gente tem essa mesma personalidade, assim. Eu sou muito do improviso. Eu sou muito do quem sabe fazer ao vivo, a gente se vira, vamos dar um jeito. E eu acho que a Ju também tem esse perfil, assim. Claro que isso não está dizendo que a gente abandona processos. Quando processos são possíveis de acontecer, eles acontecem, até porque tem essa questão de gerir, né, a operação, gerir os projetos, etc. Mas, assim, quando o bicho pega... Eu não costumo me barrar, assim, eu não dou tilt, assim, não paro de funcionar porque não tem processo, sabe? A minha personalidade é muito dessa do tipo assim, tá, vamos embora. Eu acho que a Juliana é assim também e a gente se fecha nesse lugar. E é uma coisa importante, assim, desse perfil que tu estás trazendo, porque realmente não é todo mundo que flui bem num momento de tensão. São perfis diferentes, né? Tem gente que se fecha muito nessa hora, tem gente que leva mais tempo para processar até conseguir colocar suas ferramentas à disposição. Eu digo que hoje, atuando como psicóloga, os grupos, não é todo psicólogo que foi para abrigo fazer acolhimento ou que foi para uma área de resgate. Teve gente nos grupos, né, de psicólogos, a gente está nesses grupos de WhatsApp, né? Milhares deles, dizendo que bom que vocês estão indo, porque eu não consigo lidar com isso nesse momento. E é isso, né? Poder ter este autoconhecimento, reconhecer os limites, reconhecer as potencialidades, é isso que a gente tem vivido enquanto comunidade aqui, para conseguir uns saírem à frente enquanto os outros estão para trás, mas daqui a pouco vira esse momento também, né? Sai um pouco, quem tem esse improviso, poder descansar um pouquinho, aqueles que estavam planejando, entregarem os seus planejamentos. Eu acho que enquanto sociedade a gente já está indo e aprendendo a dar esses passos aí. E aí eu queria te perguntar, Juliana, assim, nessa ideia de compartilhar aprendizados que estão recém sendo organizados aí. Mas tu conseguir apontar alguma coisa, o que tu consideras importante quando vai se ocupar o espaço do outro? Eu acho que, para mim, uma coisa sempre que é importante é a empatia, tá? De quem chega e de quem sai, sabe? Hoje, para mim, assim, toda essa minha transição de carreira e o jeito que eu toco limão também, é a gente ter empatia com o próximo. Acho que quanto mais organizado o teu espaço acaba mais fácil isso acontecer, tá? E sempre deixar uma mensagem positiva de que tá tudo certo, sabe? Por mais que a coisa esteja errada, não é momento de tu criticar o próximo. É momento de tu dizer, tá ótimo, tá perfeito, eu faço diferente, o que eu faço agora não importava, sabe? O jeito que eu fazia minhas coisas, naquele momento não importava. Queria que o Lacabane fosse o Lacabane naquele momento. Então, eu acho que é muito isso, assim, deixar o diferente também tomar conta, aceitar as diferenças também é importante. E ficar ali para
para ser aquele suporte no momento que for necessário. E pra Não ti, pode, Roberto? não pode podar, falta a palavra agora, mas de tolher o próximo, deixa acontecer, sabe? As coisas vão naturalmente depois se organizando e se ajeitando. Acho que tu tá falando sobre abrir mão de controle, talvez um pouco, não? Sim, e eu sou uma pessoa, até pelo meu passado, extremamente controladora, né? Para quem já foi controller de indústria, abrir disso, desapegar de tudo, não olhar. Eu sou uma pessoa muito focada em custos, e naquela hora, teve uma hora que a Roberta chegou assim, Juliana, arriscaram a tua mesa. Eu olhei assim, o que é uma mesa agora? Sabe? Tipo, não pode ter esse apego, as coisas não vão ficar como estavam e tá tudo bem, sabe? Eu acho que dentro de todas as perdas que são tão contabilizadas, o que vai acontecer numa operação de errado do prato quebrado é muito pouco, é muito pequeno. Então, isso para mim vinha na minha empatia. Tipo assim, os restaurantes estão arrasados, estão contaminados, sabe? Eu vou ficar pensando que será que ele está higienizando a mão do mesmo jeito que eu higienizaria? Não, isso não é importante nesse momento. Não, e até eu também fui assistir uma série de painéis, palestras, seminários sobre atendimento em desastres e áreas de desastres. Estava ouvindo uma gestora de Brumadinho, né, falando sobre como é que foi, enfim, todo o procedimento. Tem uma parte que eles estavam falando sobre compliance, que passa por essa questão do controle, da ética, dos processos, e que também, se fica claro isso, não tem como se manter a mesma rigidez. Vai se mudar os processos, vai se pular algumas etapas e ser mais flexível, porque não tem outro jeito quando você tem que agir numa urgência e emergência. Né? Então, o que tu colocas é muito coerente com que, mesmo quem está com os ensinamentos já mais organizados, é isso, assim, né? Não tem como se manter a rigidez de dias comuns. Gurias, muito obrigada pelo relato de vocês, né? Se vocês tiverem alguma coisa que vocês acham que as pessoas precisam saber sobre isso, por favor, destaquem. Mas eu quero que tragam também, como é típico aqui do fechamento do âncora de carreira, leituras, né? Que eu digo que não precisa ser sobre o assunto, mas aquelas que algum dia tocaram vocês e vocês gostariam que outras pessoas lessem. Juliana. Bom, eu, quando fui fazendo a minha transição de carreiras, eu comecei a fazer vários cursos, workshops, etc. E um livro que me marcou bastante, que eu acho que moldou um pouquinho o jeito que o Limão Bergamota é O Segredo Estar nos Telômeros. Tá? Ele é um livro rápido de ler, fácil de ler, e fala o quanto é importante a gente estar bem com nós mesmos para ter uma vida longa. Boa. Roberta? Então, eu tô terminando de ler um livro maravilhoso, que não é nem um pouco fácil de ser lido, e o nome é Mulheres Invisíveis, da Carolina Criado Pérez. E fala sobre o quanto o padrão da nossa sociedade em absolutamente tudo que a gente vive, ele é moldado para o mundo masculino, né? E o quanto isso impacta na vida de todo mundo. Então ele é um livro super interessante, ele não é um livro muito fácil de digerir, porque quando a gente começa a se dar conta do que é narrado ali, é um pouco difícil, mas para mim, no momento da minha vida hoje, ele é muito importante, assim, pra gente pensar também, ainda mais considerando um contexto de desastre, qual é o mundo que a gente quer reconstruir, né, o que a gente quer mudar. Lembrando que essa iniciativa é feita por 2 mulheres, né, donas de negócio. Então, acho que não é à toa que foram 2 mulheres que tiveram a ideia e abraçaram a ideia. Então, é isso. Não, a iniciativa de vocês é muito inspiradora. Acho que a sugestão, as 2 de leituras também ficam aqui registradas. A gente replica depois também nas nossas redes para que mais pessoas tenham contato. Porque eu digo, nem tudo a gente consegue só nas conversas. Então, a literatura nos adianta muito, né? Em experiências que a gente não consegue ter na realidade. E aproveito até para prestar aqui a nossa solidariedade à Livraria Santos, que nos recebeu nos 5 anos do Âncora, que foi no mês passado,
para um bate-papo presencial na unidade ali do Pontal Shopping. Foi dias antes de entrarmos nesse período de enchente. Estava começando a chover. E também teve lojas destruídas, né? Milhares de publicações perdidas. Então, que sigam, assim, acolhedores, investindo em livros e em pessoas. E assim como nos solidarizamos, né? Há tantas perdas que são anônimas, como eu digo, muito além do que a gente consegue ver nas redes, nos meios, né? Eu tenho brincado que vidas offline importam. Né? A gente não consegue dar por imagem a proporção do que tudo tem sido. Juliana, obrigada. Eu que agradeço, Sabrina. Obrigada, Roberta. Obrigada, Sabrina. Obrigada pelo espaço. Iniciativas como a descrita aqui acontecem quando a gente se conecta autenticamente, diariamente, como elas descreveram. Estamos em tempo, sim, de aprender que é importante viver em comunidade, conhecer a comunidade em que estamos inseridos, né? Aliás, se você que nos escuta promove algo que apoia o trabalho de outra empreendedora, para além das doações, seja da área que for, me conta a tua iniciativa, ou se você está sendo uma parceira para manter o seu negócio vivo, está tendo uma parceria, também me conta, manda mensagem pelo @podcast.âncora de carreira ali no Instagram, e a gente vai gravando, o que for replicável, vai espalhando para que isso possa ser repetido em diferentes momentos, diferentes contextos. Obrigada pela escuta e já sabe, se curtiu o conteúdo, compartilha. Até o próximo!